Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. E na aula de hoje, olha só que legal, eu vou ensinar para vocês como fazer um currículo bem simples, tá certo? Eu vou deixar esse documento aqui para vocês fazerem o download dele, tá certo? Vou deixar esse modelo aqui pronto e aí vocês só fazem o download dele e vão alterando para a situação de vocês, né? Para o caso de vocês. Agora, tem um detalhe. Eu fiz isso aqui uma vez com um documento que eu fazendo uma rifa, né? Eu ensinei num vídeo aí como fazer uma rifa. E aí as pessoas elas ficam pedindo para eu compartilhar o arquivo com elas. Mas assim, eu não compartilho o arquivo. Eu não dou autorização, na verdade, para as pessoas fazerem modificações. Eu deixo o arquivo lá, eu compartilho assim. Eu deixo o arquivo lá, você baixa e pode fazer as alterações que você quiser. Mas o arquivo original eu não permito que a pessoa vá lá para poder fazer a alteração, tá certo? Então esse daqui eu vou deixar lá na descrição do vídeo. Vocês baixam e fazem as alterações. Vamos lá. Eu vou dar um zoom aqui para facilitar um pouco, né? Então, primeiramente eu coloco aqui o meu nome. Sim, eu vou usar esse modelo de currículo porque deu certo para mim, né? Eu consegui vários empregos com ele, então vamos lá. Mas não existe um modelo específico, assim, tipo, só existe um padrão, só vai ser aceito esse padrão. Não, existem vários modelos, esse aqui é um dos. Então vamos lá. Aqui eu coloco o nome, né? Eu recomendo que você coloque o seu nome. Aqui, um e-mail, para que a pessoa possa entrar em contato com você. E aqui o telefone, tá bom? O DDD e aqui o telefone. Aqui desse lado, pessoal, tem um espaço em branco. Eu recomendo que vocês coloquem uma foto. Eu não coloquei uma foto minha aqui porque senão vocês iam se assustar com a minha feiura. Mas eu recomendo que vocês coloquem uma foto aqui. E assim, pessoal, tem que ter cuidado com essa foto, porque não adianta você, por exemplo, tirou uma selfie num restaurante com os amigos, aí foi lá, cortou só a sua parte da foto e colocou aqui. Não, isso aí não vai dar certo. Você tem que colocar uma foto padrão, certo? Uma foto 3x4, bem vestido, evita aí camisa regata, tem que estar no padrão, tá certo? Aí aqui, ó, você vai dizer primeiro para o entrevistador o que você quer. Cargo de professor de inglês, por exemplo. Né? Eu coloquei aqui só como exemplo, mas é o cargo que você almeja na empresa. E é importante você saber o que você quer ser na empresa, porque você bota aqui, faço de tudo, qualquer coisa, qualquer cargo serve. É muito genérico, isso aí geralmente não é bem visto, né? Então você tem que ser muito específico, você tem que, por exemplo, você vai trabalhar naquela empresa, você tem que saber que naquela empresa tem vaga para professor de inglês, tem vaga para exemplo, a SG, tem vaga para recepcionista, tem vaga para isso. Então você tem que ser bem específico, porque o entrevistador ele vai saber, ele conhece minha empresa, ele sabe que aqui a gente tem vaga para isso. Mas se você bota assim qualquer coisa, faço de tudo, sei de tudo um pouco, fica algo bem genérico, certo? Então não recomendo isso aí. Aqui a questão da residência. Por que colocar onde a pessoa mora? Pessoal, influencia muito para o entrevistador se você mora perto da empresa ou não. Influencia muito. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Certa vez eu trabalhei numa empresa onde o chefe lá ele perguntou onde eu morava, né? Aí eu disse, não, eu moro ali em tal canto. Aí, vixe, bem pertinho daqui, né? Dá pra vir a pé, dá pra ir a pé. Então, ó, já fez uma diferença. Por quê? Se tivesse greve de ônibus, eu ainda poderia ir trabalhar sem problema nenhum. Então, tem essa questão da importância. É bom que o funcionário more perto da empresa. Isso é bom para quem está contratando. Então, eu recomendo que você coloque aqui o seu endereço, né? O nome da rua, o número, o CEP, o bairro, a cidade e o estado. Você coloca em duas letras mesmo, duas letras maiúsculas. Não precisa colocar aqui o nome do seu estado, não. Estado, tarará, tarará. Não, você bota em duas letras mesmo. A data do nascimento. Por que a data do nascimento? Pessoal, muitas vezes algumas vagas elas podem, algumas empresas na verdade assim, né, não é necessariamente a vaga em si, a política da empresa. Muitas vezes pode permitir que somente pessoas, sei lá, acima de 20 anos assumam aquela vaga. Mas por que pessoas acima de 20 anos? Bom, aí depende muito do porquê da empresa, né, de cada empresa. Mas vou dizer para vocês de uma que eu trabalhei, por causa da experiência. Né? Então, eles não contratavam, por exemplo, pessoas com menos de 20 anos, porque pessoas geralmente com essa idade não têm a experiência que eles querem, né? Então não passa talvez não passasse também como eu posso dizer,
uma imagem para o aluno. Até porque, por exemplo, poderiam ter na escola lá, poderiam, que era para adolescentes, poderia ter alunos com 19 anos e o professor com 18. Então, talvez aí para a imagem da empresa eles preferiam contratar professores acima de 20 ou era 21 anos, não lembro exatamente, mas eu sei que eu era mais velho do que a idade que eles recomendavam. Então, assim, é importante para a empresa saber qual que é a sua idade, tá bom? Aí vem aqui, ó, informações acadêmicas. Aqui, pessoal, vocês vão colocar a escola em que vocês estudaram. Mas assim, normalmente, quando a gente não tem faculdade, quando a gente não tem essas coisas, a gente coloca o nome da escola, escola estadual, não sei o que, não sei o que. É porque a gente quer preencher o currículo, né? E é importante também que a pessoa saiba que você fez o curso, o ensino médio completo e tal, é importante, né? A gente fica buscando o que colocar aqui. Então, você coloca o nome da escola que você fez, mas não coloque, tipo, a escola do maternal que você fez, a escola, sei lá, o ensino fundamental um, ensino fundamental 2 em tal escola. Se é uma escola de renome, se é algo que você sabe, assim, que vai fazer diferença para o currículo, a escola é muito bem conhecida, muito bem conceituada e vai fazer diferença para o currículo, então coloca. Tudo aquilo que for construir para o teu currículo, você pode colocar. Mas aquilo que só vai preencher, que você quer mostrar para a pessoa que você tem muitos cursos, assim, muitos cursos que eu digo, tipo, uma escola que não tem esse diferencial no mercado, vamos dizer assim. Você vai colocar só para preencher currículo. Você sabe que não tem um impacto, não vai ter um impacto. Você vai botar para preencher o currículo, para encher linguiça, né? Então, assim, avalie melhor essa técnica, porque o entrevistador pode perceber isso, né? Porque você está colocando as coisas no currículo para preencher linguiça. E aí, o que é o currículo? É algo bem simples, bem resumido, que a pessoa que vai ler, de preferência seja rápido, 2, 3 páginas, vai ter um conhecimento ali sobre você. Eu já vi um caso de um currículo de 50 páginas. Um currículo de 50 páginas. Então, um entrevistador não vai ler um currículo de 50 páginas, certo? Ele tem uma caixa cheia de currículo para ler e um de 50 páginas ele quer um resumo, ele quer algo mais enxuto, certo? Então, é sempre importante avaliar se o que a gente vai colocar no currículo vai só preencher ou vai realmente fazer uma diferença. Então, nesse caso aqui, ó, eu sou formado em redes de computadores. Então, eu coloquei aqui o nome da instituição e aí graduação em tecnologia em redes de computadores. Isso aqui a pessoa já compreende que eu tenho um nível superior. Então, tecnicamente, eu não preciso colocar as escolas anteriores que eu estudei. Por quê? Porque elas não vão dar um impacto tão grande aqui, né? As escolas que eu estudei, elas não têm esse nome no mercado que faz com que o entrevistador diga, oh, ele estudou em tal escola. Não. Então, eu coloco aqui a faculdade, né, o curso, a graduação, nível superior, e já está valendo. Ele compreende, a pessoa que o entrevistador ele vai compreender. Se ele tem nível superior, ele tem ensino médio completo, ele tem ensino fundamental completo. Por quê? Porque a pessoa para entrar no nível superior precisa dessa carga, né? Precisa desse estudo anterior. Então, eu coloco só aqui o nível superior. Beleza. Aí aqui, por exemplo, ó, eu coloquei o curso de inglês que eu faço, que eu fazia, na verdade, já terminei, né? Ó, o nome da instituição e ó, curso de inglês concluído em 2019.2. Depois que eu terminei esse curso aqui, eu já entrei no de espanhol, então cursando espanhol, terceiro estágio. Na verdade, hoje eu estou no quarto estágio, né? Mas você vai colocar aqui, cursando espanhol, quarto estágio. Então, ó, qualificações complementares. Então, o que seria essa qualificações complementares? Eu diria assim, é curso que você fez pela internet ou um curso num um mini curso de alguma coisa assim, que não tem um peso tão grande, porque, veja, quando eu coloco aqui informações acadêmicas, se a pessoa é fluente em inglês, tem um impacto muito grande no currículo. É algo, por exemplo, eu posso dar aula em inglês. Eu posso ir, por exemplo, fazer, sei lá, para os Estados Unidos, se a empresa precisar que eu vá para os Estados Unidos, eu tenho condições de fazer isso. Eu posso chegar lá e desenrolar, né? Então, assim, o curso de inglês ele tem um impacto muito grande na vida acadêmica. É diferente, por exemplo, de um curso que a pessoa faz, uma qualificação complementar que a pessoa fez, por exemplo, na, numa escola de informática e tal. Assim, tem um peso grande? Claro que tem, né? Mas não tão grande quanto um curso de idioma. Um curso básico de informática, eu preferi colocar aqui em qualificações complementares, porque não tem esse impacto tão grande quanto eu julguei que um curso de idiomas tem, né? Mas se você achar que que o seu curso de inglês ou de espanhol vem pra cá, fica à vontade, tá?
Fica à vontade. O importante, o mais importante mesmo, é o entrevistador ver que você está organizando as coisas bem no seu currículo, tá bom? E entender que você é uma pessoa, né, organizada e que ele vai lhe conhecer a partir do seu currículo. Então vamos lá. Aí aqui qualificações complementares. Coloquei aqui o nome da instituição, né? E o curso que eu fiz. Aí operador de microcomputadores e montagem e manutenção de microcomputadores. Então a pessoa ela já sabe que vai me contratar, por exemplo, já sabe. Ah, esse cara aqui vai ser professor de inglês na nossa escola. Mas se der um probleminha no computador, ali aquele primeiro contato ele pode dar uma olhada, pode dar uma avaliada, pode ver como é que é. Ah, esse rapaz aqui ele vai ter, por exemplo, não vai ter dificuldade para mexer com as tecnologias, ele sabe operar os microcomputadores e tal. Então, a pessoa que lê o meu currículo, ela vai me conhecer. Esse é o objetivo. Então, outra qualificação complementar que eu tenho aqui, ó, curso consumo consciente de energia, educação ambiental, lógica de programação, tecnologia da informação e comunicação. Isso aqui foi um curso que eu fiz em sites, certo? Foram num site da internet que eu fiz esse curso aqui. Então eu coloco aqui como qualificação complementar. E o que, que isso aqui importa para a pessoa, para o entrevistador? Ele vê que eu não fico somente focado numa única área. Eu sou uma pessoa que eu busco um pouco mais de conhecimento, conhecimentos adjacentes, né? Aquela coisa que constrói para a pessoa. Então, consumo consciente de energia, ele vai compreender, rapaz, o entrevistador, ele vai em busca de conhecimento dessas técnicas assim de como melhorar a questão da energia, aí ele vai lembrar. Então, talvez ele possa construir aqui com a gente, talvez ele possa tem uma palavrinha que eu estou esquecendo agora, mas somar, essa é a palavra. Talvez ele possa somar com esse curso aqui com a gente, essas técnicas que ele aprendeu e tal. Então, assim, uma qualificação complementar, né? E tem essa parte aqui do curso de violão. Pessoal, aqui eu acho interessante. Você pode até pensar assim, poxa, você colocou no seu currículo que você estudou violão, o que que isso vai influenciar num cargo de professor de informática, professor de inglês? Pessoal, teve uma vez que eu fui contratado por uma empresa justamente porque eu já tinha sido professor de violão, professor de música. Que essa empresa, justamente a empresa que eu falei da questão da idade, ela só contratava, só chamava para entrevista pessoas que já tivessem tido experiência de professor. Claro, aqui é qualificação complementar. A experiência de professor está aqui, a experiência profissional. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Só que para ser professor de música, eu precisei estudar violão. Então, por isso que eu coloco aqui. E sem contar, por exemplo, que essa habilidade aqui para um professor é algo fantástico. Eu dou aula de inglês para crianças hoje e eu pego muito, por exemplo, uso o violão numa aula, toco músicas para eles. Eu sou compositor também, trabalho na parte de música, e aí eu componho músicas para a escola e a gente toca lá para as crianças. Enfim, tem todo um crescimento profissional no simples fato de eu tocar violão. Tem todo um crescimento profissional. Claro que nem toda área vai. Isso aqui vai ser um algo que vai construir, algo que vai realmente somar, como soma para um professor. Já inclusive conversei com um amigo meu, conheci uma pessoa que ele disse, que é professor de inglês também, ele disse que queria aprender a tocar violão para usar nas aulas. Então veja, o professor que não sabe tocar violão, muitas vezes ele quer aprender a tocar violão para poder usar nas aulas. Então assim, se você acha que o que você sabe fazer vai somar, coloca no teu currículo, tá certo? Coloca no teu currículo. Aí vem aqui, sim, sem contar que se eu quiser ser professor, se eu estiver candidatando a uma vaga de professor de música em uma escola, isso aqui é essencial. Então, vamos lá. Aí aqui, ó, um site, isso aqui é um site na internet, e aí eu fiz outros cursos, algoritmo, elementos, eu fui colocando aqui. E aí a pessoa, o entrevistador, ele percebe, rapaz, essa pessoa, ele busca conhecimento, ele está ali sempre fazendo novos cursos e tal. E, por exemplo, aqui é outro caso de cursos que eu fiz, né? E aí, isso aqui eu coloquei dentro de qualificações complementares. Eu julguei que essas qualificações aqui não tinham esse impacto tão grande na parte acadêmica, por isso que eu não coloquei nessa área acadêmica. Eu preferi deixar como realmente algo complementar. Talvez, pessoal, esses dois primeiros aqui, talvez pudesse vir para cá, né? Mas assim, isso aí é você que decide, né? Então, na questão de experiência profissional, o que que você vai colocar aqui na experiência profissional? Bom,
onde você trabalhou. E aqui, pessoal, eu sugiro que vocês não, trabalhei em tal coisa, não, trabalhei no mercadinho de tal ano a tal ano, fiz isso. Não, é muito simples. Não, coloque sim. Se você fez se você tem uma experiência profissional, coloque ela aqui, tá certo? Por quê? Porque isso cresce, isso mostra para a pessoa, por exemplo, ele trabalhou em tal canto de tal período a tal período. Então ele não foi uma pessoa que nesse período estava parado. Ele já jovem já buscava o emprego. Jovem ele já tinha a experiência profissional. Então ele já conhece, já tem um pouco dessa experiência de mercado. Ele não é aquela pessoa que só estudou até o ensino ficou só estudando durante o período de escola. Não, ele foi e trabalhou um pouquinho. Então isso mostra uma certa responsabilidade, tá certo? Experiência profissional mostra uma certa responsabilidade. E aí você vai colocar o nome da empresa, o cargo que você executou naquela empresa e o período. Aí aqui são os, as minhas experiências profissionais, né? E aqui um detalhe interessante que se eu fosse um entrevistador, vou falar agora como se eu fosse um entrevistador. Essa informação aqui, ó. Nome da empresa, o cargo, professor de teoria musical. Beleza. Período 2013 até 2011 até 2013. Então, perceba assim, ele passou 2 anos da empresa e iniciado novamente em 2017. O que eu, como entrevistador, pensaria? Rapaz, se essa pessoa saiu daqui e voltou, significa que ele fez um bom trabalho nesse período aqui. Ele fez um bom trabalho e se ele não tivesse feito, se ele tivesse decepcionado totalmente, talvez ele não tivesse voltado. Né? Então, o simples fato de eu colocar aqui novamente o que eu voltei para a empresa dá essa ideia de que esse trabalho aqui foi executado de tal forma que em 2017 eu tinha a vaga ainda estava aberta para mim, a porta da empresa ainda estava aberta para mim. Né? Então, se você julgar necessário colocar isso aqui, se isso tiver acontecido com você, fica à vontade, né? Então, você vai colocando aqui, né? É basicamente a mesma coisa. Nome da empresa, o cargo e o período. Nome da empresa, o cargo e o período. Trabalho autônomo também, por exemplo, hoje eu faço trabalho autônomo, que é a questão do suporte técnico ao usuário em redes, né, manutenção de sistemas de informática, então eu coloco aqui. Aí vem a parte aqui dos projetos de extensão no período de graduação. Bom, se você não tem graduação ainda, se você está no, no período da escola ainda, né, não chegou na faculdade, na escola, mesmo assim na sua escola, você não coloca graduação aqui, né? Então na sua escola, mesmo assim você deve ter tido algum projeto ambiental, alguma coisa assim. Eu, por exemplo, quando estava no ensino fundamental, eu participei lá de algumas coisas com relação a essa coisa ambiental e, se eu não me engano, era para ser delegado do estado, era um negócio assim, num projeto. Eu realmente não lembro muito, não, porque faz um tempinho já. Mas eu fui eleito delegado da escola, né? Da escola, eu fui eleito e aí eu fui concorrer com outras pessoas de outras escolas, acabei não sendo eleito, outra pessoa acabou ficando lá, mas assim, isso é uma experiência que se eu não tivesse faculdade, né, se eu não tivesse graduação, eu muito provavelmente colocaria. Né? Se eu tivesse apenas ali no ensino médio ainda, provavelmente eu iria colocar essa experiência, porque não é algo pequeno, né? Não é algo pequeno, algo insignificante. Não, ser eleito o prefeito da escola e concorrer num, numa eleição assim um pouco mais interescolar, né, algo mais grandioso do que somente ali na escola, já é uma experiência que conta, né, que conta. Então, por que eu não coloco ela aqui? Primeiro porque não importa mais para o meu período. Hoje eu sou graduado, né? Então eu não tenho mais a necessidade de ficar colocando as coisas da escola, porque hoje a pessoa não vai mais olhar para o meu passado tão longe, ele vai olhar mais para o meu passado aqui da faculdade, o que é que eu tenho de graduação, né? Então por isso que eu não trabalho mais com essas coisas do. Antigamente eu colocava aqui a escola que eu. Acadêmica, cadê? Aqui nessa parte, acho que eu não colocava acadêmica, mas eu colocava aqui a escola que eu estudava, porque a escola que eu estudei foi uma escola ambiental, tem todo um nome de peso, né? Então por isso que eu coloquei aqui e tal, mas aí depois eu percebi, não pesa mais no meu currículo, não pesa mais. Então eu tirei, né? Aí, tava onde? Aqui. Projetos de extensão no período da graduação. Aí aqui você vai colocar o nome da instituição, o evento e o projeto. Né? Aqui, por exemplo, eu fiz esse projeto aqui.
na época. Ah, mas o meu é diferente. Aqui é porque eu sou da área da informática, né? Então por isso que tem tudo aqui no meu currículo praticamente tá ligado ou à música, ou a idiomas, ou à informática, né? Porque é basicamente as três áreas que eu atuo. Então aqui o nome da instituição, o evento, o curso de extensão, é o projeto, curso de introdução ao Blender. Então aqui a pessoa já vai entender que eu conheço o Blender, né? Se na empresa dele isso tiver algum impacto, ele já sabe que eu fiz um projeto de extensão sobre o Blender. E por aí vai, né? Você vai colocando aqui as informações extras, né? Assim, no período da graduação. Bom, aí aqui tem um que é importante, inclusive, ó pessoal, não, tá certo aqui, porque eu achei que tivesse que ter acento. Só mais para só para completar aqui com vocês, erro de português em currículo evitem demais, assim, demais, demais, demais. Peçam para várias pessoas lerem para vocês, leiam seu currículo várias vezes, porque erro de português é muito ruim no currículo, certo? Então, eu achava que aqui ia ter que ter um acento, que inclusive isso aqui eu adicionei hoje. Eu fui chamado recentemente para fazer um projeto voluntário e coisa que eu nunca tinha feito antes, né? Então, por isso que aqui eu vou adicionar aqui no meu currículo. Aí, se fosse projeto voluntário, aí deveria ter acento, né? Mas como é voluntariado, aí não tem. Por isso que eu acabei aqui me confundindo com isso aí. Mas vamos lá. Então, os projetos de voluntariado, né? Você vai colocar o nome da empresa, o nome da instituição, né? Que você vai atuar. Aqui o cargo, eu vou ser instrutor da empresa. E o curso que eu vou ensinar não é educação ambiental, que eu coloquei só como exemplo mesmo, mas é um curso na área de finanças, né? Então, finanças e uma parte lá emocional, enfim, eu não estou lembrado exatamente agora os nomes dos cursos não, mas são três cursos e aqui eu vou colocar o, os que eu vou fazer, né? O nome da instituição, o cargo que eu vou ser instrutor e o curso, qualquer que seja ele, o curso. Então, é basicamente isso, pessoal. O currículo, como eu falei, eu vou deixar ele disponível para vocês fazerem o download e irem colocando aí de acordo com a situação de vocês. Lembre-se que um currículo não precisa necessariamente ser muito grande, não precisa ter 50 páginas, porque dificilmente alguém do RH vai ler as 50 páginas. Tenta colocar aí suas informações um pouco mais resumidas. Evita o encher linguiça, porque se o entrevistador perceber que você está enchendo linguiça, ele vai ver, essa pessoa aqui não tem o que diz que tem, né? Ele está querendo mostrar uma imagem que na verdade ele não tem. Então, evita essa parte de encher linguiça. E por hoje a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou dessa aula, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no meu canal, porque assim você me ajuda bastante. Também tem uma coisa que você não pode esquecer nunca, jamais, em hipótese alguma, que Jesus te ama. Então fica com Deus, irmão, e até a próxima. Tchau.